Olá, queridos irmãos, uma alegria poder estar com os amigos, os nossos irmãos da Sociedade Espírita Amigo Germano, a qual eu agradeço imensamente o convite para estarmos aqui por estes poucos minutos refletindo a respeito das mensagens do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu me chamo Rejane Reis e gostaria de conversar com os amigos a respeito do jovem e a fé no futuro. Este é o tema que me foi solicitado, o qual, para poder abordar, nós vamos estar nos utilizando do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Nossos Filhos são Espíritos, de Hermínio Miranda, e SOS Família, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Muito bem, nosso tempo é curto, então vamos procurar colocar sinteticamente o assunto, apesar de que é um assunto de extrema importância, é um assunto de suma importância na vida no nosso planeta, né? Então eu gostaria de iniciar a nossa reflexão através da questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a espiritualidade responde a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E a resposta vai um pouquinho além. O que cabe a nós dentro deste processo da necessidade da encarnação? O que cabe exatamente a cada um de nós? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa tarefa diante da encarnação dos espíritos? Nós, normalmente, nos relacionamos com as pessoas, vamos, desde o nosso nascimento ali, passamos a constituir, né, a fazer parte, melhor dizendo, de uma família. Somos parte daquela família, somos filhos, somos irmãos. E com o passar do tempo, vamos constituir a nossa própria família, né? Vamos nos relacionar com alguém e teremos os nossos próprios filhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem um item, o item 9, que é a instrução lá de Santo Agostinho, que é simplesmente fantástica a fala de Santo Agostinho, nos alertando, nos trazendo reflexões, ensinamentos muito preciosos sobre a tarefa da paternidade e da maternidade. Ele nos diz que formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como o fazem no espaço. Ou seja, nós vamos nos buscando, né, através de uma necessidade que cada um de nós temos, enquanto naquele objetivo reencarnatório, que está lá na 132 do Livro dos Espíritos. Buscamos, através da encarnação, o crescimento e o progresso. Nos buscamos mutuamente para efetivamente executarmos esse processo de progresso, não é mesmo? Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, disse Santo Agostinho maravilhosamente, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, a que constituem
o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. E aí Santo Agostinho nos diz assim: acolhei-os, auxiliai-os e chama a nossa atenção para que façamos a nossa parte. E não é exatamente assim. Não existem famílias que recebem, por vezes, indivíduos que parece que têm o dom de tumultuar o ambiente familiar, que parece que têm o dom de provocar, né, de estar constantemente trazendo problemas e dificuldades para aqueles que os rodeiam. Pois então, meus queridos e amados irmãos, a espiritualidade de luz nos alerta. São estes aqueles que mais necessitam de nossa paciência, de nossa tolerância, de nosso amor acima de todas as coisas. Jesus disse que não veio para os sãos, veio para os doentes. Nós necessitamos refletir muito mais a este respeito. As pessoas que estão na nossa vida, as pessoas que estão inseridas na nossa existência, elas não estão por acaso. O filho é um patrimônio superior que a divindade nos concede por empréstimo. Deus nos confia aquele filho seu, porque nossos filhos são, antes de tudo, filhos de Deus, que nos foram concedidos por empréstimo para que nós possamos auxiliá-los e, por vezes, sermos por eles auxiliados. Porque sempre digo, às vezes nós pais nos consideramos os donos da verdade, os donos de toda a sabedoria do mundo. Entretanto, muitas vezes, Deus propicia verdadeiros mestres como filhos a seus pais. E são os filhos que lhes vêm ensinar. Então, precisamos desenvolver em nós a humildade, ensinarmos tudo aquilo que nos cabe, desempenharmos a nossa tarefa de pais, educando, direcionando, mostrando o bom caminho da vida, mas também aprendendo com as coisas que eles têm para nos ensinar, porque são infinitas as capacidades que os nossos filhos trazem, porque precisamos nos lembrar que tanto a criança quanto o jovem é um ser espiritual adulto e experiente. Embora aquele corpinho frágil, embora aquele jovem que parece de nada saber, é o contrário, ele tem muita experiência, ele é dono de um grande acervo de conhecimentos, ele tem um projeto de vida. E nós estamos inseridos neste projeto de vida com a tarefa preciosa e divina de estarmos lhes dando o suporte, especialmente o suporte moral, o suporte espiritual. E é aí que, por vezes, muitos de nós nos perdemos. Santo Agostinho diz também: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja a recompensa recebereis. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Portanto, precisaremos mais lá adiante prestar contas de como nós desempenhamos a nossa tarefa, o que nós fizemos por estes filhos. E procurar buscar o desenvolvimento pleno do amor, porque nós percebemos hoje, lamentavelmente, uma ausência muito grande dos pais na vida dos seus filhos. Os pais transferindo a responsabilidade de educar
muitas vezes para a escola, muitas vezes para a babá, mas essa tarefa é nossa, é do pai e é da mãe. Por vezes, perde a paciência. Cada espírito traz todo um contexto, traz toda uma situação e uma experiência vivida. Como somos espíritos imortais, nós temos inúmeras experiências e muitas marcas nas nossas existências, e essas marcas, embora tenha o véu do esquecimento para abençoar a nossa existência atual, existem coisas que estão ainda muito latentes, e que, mesmo que inconscientemente, elas se apresentam. E por isso busquei o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, que ele fala no capítulo 12, ele traz algumas reflexões a este respeito. Ele diz, o nome do capítulo é Conversando que nos Entendemos. E ele traz aqui algumas histórias que eu vou citar brevemente. Ele conta aqui de um menino de 7 para 8 anos, que tinha muita dificuldade de ir para a escola, ele não queria. Ele não tinha dificuldade de aprendizado, ele tinha dificuldade de ir para a escola. Ele tinha um pânico de entrar na sala de aula e os pais em desespero, porque ninguém compreendia o que acontecia ali. Ele não queria entrar na sala de aula. Essa família foi em busca de assistência espiritual para essa criança. E eles descobriram, através da espiritualidade que os assistiu dentro desse processo do tratamento, que em existência anterior na França, disseram esses orientadores que tinha um menino aproximadamente à mesma idade deste momento atual, entre 7 e 8 anos, e a escola da qual ele fazia parte, ele frequentava, incendiou. E desabou o teto da sala de aula sobre ele. Ele estava entre os mortos naquela situação, daí o pânico da escola atual. Aparentemente inexplicável, mas um claro transbordamento das lembranças guardadas no inconsciente. Então, se os pais não têm paciência para lidar com uma determinada situação, e isso é muito comum acontecer, né? Hoje em dia, lamentavelmente, tudo é levado para a necessidade medicamentosa. Eu não estou aqui recriminando e condenando os tratamentos médicos, obviamente não, pelo contrário. Existem muitas crianças, sim, que necessitam de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso. Entretanto, muitas vezes as questões têm relações com o passado. São questões espirituais que podem ser resolvidas, como diz aqui Hermínio Miranda, com a conversa, com a busca por outros meios, né? Ou no mesmo instante, vamos buscar um acompanhamento médico, mas também vamos buscar o outro entendimento com muita paciência e muito amor. Ele conta nesse mesmo capítulo uma outra história de uma menina que preocupava muito os seus pais porque ela passou a apresentar um comportamento extremamente agressivo, muito agressivo, e tão logo ela começou a poder manipular o seu sistema de comunicação com o mundo exterior, ela mostrou marcantemente uma personalidade muito nervosa, muito agitada, e por vezes ela fingia atirar nos outros com armas invisíveis, como se estivesse envolvida em alguma atividade bélica. Então, todas as atitudes daquela menina demonstravam toda uma revolta, uma rebeldia. E, inclusive, ela tinha uma irmãzinha que era um doce de menina e ela judiava bastante da irmãzinha. A saúde física também era bem debilitada, embora os médicos não descobrissem nenhuma causa verídica ali, não tinha nenhuma doença, mas a menina era muito revoltada e ela tinha uma grande dificuldade com calçados. Ela não queria usar calçado de jeito nenhum, nada ela aceitava, nenhum calçado ela aceitava. E da mesma forma, essa família também foi buscar, através de amigos, a assistência espiritual. E os amigos espirituais explicaram que em uma mais recente existência na França, a menina fora uma guerrilheira, devotada por convicção patriótica à famosa resistência aos alemães.
que invadiram o seu país e o submeteram a humilhações da ocupação. Foi descoberto nesse momento que essa menina morreu de uma maneira muito trágica. O seu grupo atravessava à noite um campo minado, quando seu pé ficou preso em uma raiz, em um buraco do terreno. Ela caiu e gritou, chamando os companheiros mais próximos, porém não conseguiu ser atendida, socorrida a tempo, e acabou, através de uma explosão de uma mina, ela sendo morta ali, e por isso toda essa agressão, né? Mas na espiritualidade, com a destruição do corpo físico, que acarretou uma grande repercussão de difícil reparação no seu corpo espiritual, ou no seu perispírito, para que ela pudesse ser encaminhada à reencarnação, ao cabo de 40 anos de permanência no mundo espiritual, foi necessário promover um complexo e delicado trabalho de recomposição suficiente para que o corpo físico não apresentasse deformações e mutilações. Daí suas diversas disfunções sem causa aparente e que às vezes precipitavam desarranjos orgânicos. Então, se teu filho apresenta alguma dificuldade, alguma resistência, respeita, ouve, preste atenção, converse, seja mais amigo do teu filho, da tua filha, te aproxima, porque a gente sempre diz assim que quando os pais se afastam dos seus filhos, quando os pais estão ausentes, existe um número muito grande de seres perversos, vinculados ao mal, que estão à espreita, esperando essa brecha para poderem se apropriar do teu filho, da tua filha, né? Daqui um pouco leva para um caminho que amanhã ou depois tu vai dizer, né? Eu fiquei ausente, eu fui negligente e a culpa é minha. E aí tu vai te sentir culpado por não ter estado. Então, conversa, te aproxima, estimula Deus na vida do teu filho. Essa é outra grande dificuldade que nós encontramos no mundo atual. As pessoas não falam em Deus para os seus filhos. Existe uma ausência de Deus. Existe, ao contrário, um incentivo ao materialismo, a essa busca louca, essa busca assustadora da competitividade que afasta as pessoas da humildade, da compaixão, da resiliência. Então observa de que forma tu estás conduzindo o teu filho para o futuro, porque ele é o futuro hoje, né? Ele vai ser o futuro amanhã, mas nós estaremos aqui daqui um pouquinho. Nossos filhos de hoje serão os adultos do amanhã. E nós não estamos com a tarefa liquidada nesse planeta. Se Deus permitir, para cá voltaremos. E quando chegarmos, essa juventude, essa infância de hoje que irá nos receber. O que nós desejamos receber quando voltarmos à vida na Terra? O que nós queremos? Nós queremos nos deparar com espíritos conscientes, caridosos, amorosos, equilibrados? Ou queremos nos encontrarmos aqui num mundo totalmente material, totalmente vinculado ao materialismo? Meus queridos irmãos, nós precisamos urgentemente trabalharmos com os nossos filhos as questões relacionadas a Deus. A Joana de Ângeles nos diz no SOS Família, capítulo 14, Deveres dos Pais: diante da tarefa frágil de aparência, tenha em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência com dificuldade e que muito depende de ti. Então teu filho pode estar atravessando um momento extremamente difícil. Tem compaixão dele, tem paciência, tem amor de verdade. Porque a gente diz o dia inteiro, eu te amo, meu filho. Mas será que nós estamos demonstrando esse amor através das nossas atitudes para com ele? A Joana nos diz: nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele ou a exagerada soma de aflições.
Fala-lhe de Deus, ela nos diz, sem cessar, e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar no íntimo como farol de bênção para toda a circunstância. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos. Respeito, meus irmãos. Precisamos ensinar o respeito, a valorização da vida própria e da vida do outro. A juventude hoje em dia está alcoolizada, está drogada, muita parte, não toda, obviamente, graças a Deus, tem muito jovem de extrema consciência e de extremo amor à vida. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Então, assevera com a tua tarefa, examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Tu tem experiência, tu sabe o que foi ruim para ti, né? É isso que a Joana de Ângeles está querendo nos dizer. Tu sabe o que te maltratou, o que não ensinou, o que não trouxe benefício para a tua vida. Então trabalha em cima disso, faz diferente para o teu filho, leva até ele todas as coisas boas que irão frutificar, mas acima de todas as coisas, ama teu filho de verdade. E amar não é passar a mão por cima, dizer sim para todas as coisas. Amar é limite com amor. Amar é ensinar o certo através do exemplo, porque teu exemplo ensina muito mais que tuas palavras. Amar é estar presente, é não transferir tua tarefa e tua responsabilidade para outros. Nossos jovens estarão aí, firmes e fortes, construindo um mundo melhor para nós mesmos e para eles também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare a todos. Minha gratidão diante dessa oportunidade e que nós possamos refletir a este respeito e amar sempre nossos amados filhos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.